Paquetá flerta com Flamengo, que aspira dupla com Arias. Vamos falar sobre isso. A melhor notícia do Mengão, mídia paulista espumando com a parcial absolvição de Bruno Henrique, que a gente vai conversar aqui. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, é só no sino da notificação. Deixa o teu like, mas se inscreveu de verdade? Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. Dia de treino normal no CT Ninho do Urubu, para aqueles que seguem na cidade do Rio de Janeiro, enquanto alguns representam as suas respectivas seleções. Aliás, hoje que marca o último treinamento do Flamengo, tá? Para essa partida diante da equipe do Sport. Após o treino, a equipe segue viagem para Recife, capital do Pernambuco, onde enfrenta o Sport amanhã, no dia 15, diretamente da Arena Pernambuco, meus amigos. Pois é, aí ó, porque tá sem fulano, tá sem ciclano, tá sem Beltrano, eu não quero saber. O Felipe Luiz e o time do Flamengo vai ter que dar um jeito. Mesmo com os desfalques, o time do Flamengo continua melhor do que o Sport, que já está com 3 pneus arriados, tá? E já vendo aí como é que vai fazer para subir para a Série A no ano que vem. E o Flamengo pode ser aí, se o Flamengo vencer o Sport, matematicamente já estará rebaixado. Pessoal, falando aí sobre a situação do Bruno Henrique, sobre essa eu falei parcial absolvição, porque ele não foi de fato absolvido, ele só foi enquadrado no artigo 191, que tem como pena máxima a multa de R$100 mil. E essa multa de R$100 mil foi aplicada ao atleta pelos auditores, em sua maioria do STJD, que rejeitaram os demais artigos, o 243 e o 243A, que vai ser objeto de dissertação minha aqui, porque parece realmente que tem gente que não entende ou se faz de desentendido, né? O Bruno Henrique, como pessoa, como atleta, se mostrou muito aliviado com o resultado do julgamento. Para pessoas próximas ali do núcleo de amizades, familiar do jogador, o atacante não escondeu o seu sentimento ali de alívio. A gente via, né, a audiência, o Bruno Henrique, ele parece imóvel, né? Ele não demonstra nenhuma expressão ali de tristeza, de felicidade, enfim, e tá certo mesmo de seguir naquele ritmo ali. No entendimento do Flamengo é que, embora o atacante tenha se mostrado inocente, a tendência é que o desempenho em campo melhore, porque ele não vai conviver mais com essa pressão de que ele pode ser banido até do futebol, né? Ou então por um ano do futebol, que significaria também o término da carreira dele, porque ele já está aí com seus 30 e lá vai fumaça de anos. Então é um peso, né, que sai ali das costas do jogador, mas que agora ele precisa tomar cuidado. Foi o que eu sempre disse aqui. O Bruno Henrique, ele em nenhum momento vazou informação de forma maldosa, tomou o cartão de forma maldosa. Ele compartilhou uma informação sensível ali, mas que não configura manipulação de resultado, muito menos a modo de prejudicar o Flamengo. E é esses os artigos que eu vou entrar aqui daqui a pouco, tá? Antes, com a palavra, Denis Ricardo, advogado do Bruno Henrique, falou o seguinte: acabei de falar com o jogador, ele ficou muito feliz com o resultado. O vice-presidente-geral jurídico do Flamengo, Flávio Willerman, parabenizou o STJD por não ceder a pressões externas. E ele disse: em nome do Flamengo, venho enaltecer a independência e a autonomia da justiça desportiva brasileira,
que vem desempenhando um papel importante ao não se curvar a pressões externas para conduzir julgamentos. E aí, é lógico que ele não vai nomear as pessoas, mas a gente viu gente da imprensa, a gente viu a presidente do Palmeiras dizendo que é um absurdo o Bruno Henrique continuar jogando e fazendo gols pelo Flamengo. Muitas pessoas da imprensa jogando esse tipo de pressão no tribunal para que, logicamente, se vislumbrasse uma punição ao Bruno Henrique, o que não aconteceu. E foi justo. E foi justo, segundo a letra fria. Segundo a letra da lei, né, o apresentador Benjamin Bach, do SBT, ficou indignado com a decisão tomada pelo pleno do STJD e falou o seguinte: o Bruno Henrique foi absolvido. Ele não foi absolvido. Ele foi absolvido no que diz respeito à suspensão de jogos. Mas ele foi enquadrado no artigo 9.1, tanto é que recebeu a pena máxima de R$100 mil. Então ele não foi absolvido. Tá? E ele continua. A força do Flamengo é gigantesca, né? Não duvido nada que o Vitor Roque é capaz de ser suspenso por causa de uma postagem. O Dudu, quando estava no Palmeiras, foi punido também por uma postagem. Acho que tomou 2 jogos. É triste. Rapaz, ele aqui falando que a força do Flamengo é gigantesca e falando que não duvida nada que o Vitor Roque é capaz de ser suspenso por causa de uma postagem. Um palmeirense, um corintiano, que eu sei que enquanto jornalista tem que ser imparcial, mas demonstrando até uma certa empatia com o seu rival, que é o Palmeiras. Né? E ele continua. Vai ter um monte de gente falando que é mimimi. Não, é questão de justiça. Pois é, senhor Benjamin Bach. Ele continua aqui. As pessoas não podem ser julgadas pelas camisas que elas vestem, no caso do futebol. Mas é o retrato do Brasil. Tenho nem o que falar. É lógico, evidente, que cabe às pessoas discordarem da decisão tomada pelo STJD. Existe a liberdade de expressão para isso aqui. Entretanto, meus amigos, se você for ler a lei, no que se fundamentou a denúncia da Procuradoria-Geral do STJD contra o Bruno Henrique, que foi fundamentada no artigo 243 e no artigo 243-A, não há o que punir o jogador. Vou lê-los aqui para vocês. Artigo 243. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. O Bruno Henrique atuou de forma deliberada, de modo prejudicial à equipe que defende? Não. O próprio Flamengo, por intermédio do seu advogado, Michel Acef Filho, foi ao tribunal e disse que o Flamengo, como instituição, a comissão técnica, disse para ele tomar o cartão. Por quê? O jogo seguinte seria contra o Fortaleza, mas o outro era contra o Palmeiras. Então era melhor ele tomar um cartão ali para ficar de fora da partida contra o Fortaleza do que se arriscar numa partida contra o Fortaleza, tomar cartão e ficar de fora da partida contra o Palmeiras. Todos os times fazem isso. Ah, Pedrão, mas a ética... vamos discutir ética aqui agora. O Abel Ferreira é ético? A Leila Pereira é ética? Com esses ataques que ela faz ao Flamengo, ataques públicos, para veículos que alcançam grandes massas? Pois bem, vamos para o artigo 243-A. Atuar de forma contrária à ética esportiva, mas calma que não é só isso. Com o fim de manipular ou influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. O Bruno Henrique influenciou o resultado da partida tomando um cartão amarelo que o próprio clube
que a instituição pediu para ele tomar, que o treinador, que a comissão técnica, enfim, pediu para ele tomar, concordou com ele tomar esse cartão amarelo, ele manipulou o resultado da partida e influenciou com um mísero cartão amarelo? Não. Evidentemente que não. Então, o próprio presidente do STJD, ele admitiu que o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, está obsoleto. Está desatualizado. Ele entende que as demandas hoje, que o futebol tem hoje, não estão no CBJD, algumas delas. Como, por exemplo, sei lá, uma especificidade sobre tomar cartão amarelo de forma proposital acarretará em tal punição. Não existe isso. E os auditores, os julgadores, eles têm que se basear na lei. Eles não podem, gente. Eu também acho que o Bruno Henrique, ele não pode ficar comentando isso com familiares, não pode. E a justiça entendeu que não podia, tanto é que ele tomou uma punição de 100 mil reais. Tudo bem, para ele não é muita coisa. Só que, falando em termos jurídicos, olha que eu não sou advogado, mas não é difícil você identificar isso. No CBJD, no artigo 243 e no 243A, que o Bruno Henrique foi denunciado, não há fundamentação jurídica para puni-lo. Precisa de uma atualização. Aí cabe aos legisladores colocar essa legislação no CBJD. Agora, do que ele foi julgado, foi correta a absolvição, no meu entendimento. Foi correta. Ah, você não é advogado, Pedrão? Tá, mas eu sou criador de conteúdo, sou jornalista, leio, estudo as questões. E basta você dar um Google e você vai ver que foi correta. Então não cabe comparação com o caso do Vitor. O caso do Vitor Roque é outra coisa. Muito menos com o caso do pessoal lá que da Operação Penalidade Máxima, que receberam dinheiro para tomar cartão amarelo. Tem extratos bancários comprovando. Tem provas cabais disso. O caso do Bruno Henrique é completamente diferente. Tá? Bom, pessoal, agora é oficial, o Flamengo de fato freta avião e estrangeiros convocados chegam ao Rio de Janeiro na tarde do Clássico diante da equipe do Fluminense no dia 19, que ficará 10 dias da final da Libertadores. Aliás, meus amigos, estamos aí a 16... há 15 dias da final da Copa Libertadores da América, quase 2 semanas, amanhã serão 2 semanas da final da Copa Libertadores da América, então falta realmente muito pouco. A logística, falando em relação à logística agora dos gringos do Flamengo, dos estrangeiros, logística é feita para ter Carrascal, Plata, Vinha, Varela e Arrascaeta, mas não há garantia da utilização deles em jogo. Por quê? Porque vai depender da minutagem que eles acumularem nas suas respectivas seleções. Se os treinadores das seleções utilizarem os atletas por 180 minutos, ou 100 minutos, se acrescentar os acréscimos, não tem avião que venha e o jogador descansa tempo para jogar o Fla-Flu. Ainda mais um clássico como o Fla-Flu. Então vai depender da utilização desses atletas também em jogo. No caso do Gonçalo Plata, que não tem muito respaldo, pelo menos de boa parte da nação rubro-negra nesse momento, depois daquele absurdo que ele fez contra a equipe do São Paulo e as expulsões recorrentes, ele não jogou o primeiro jogo do Equador. Tá?
Ele sequer ficou no banco de reservas porque ele teve um atraso lá com documentação para entrar nos Estados Unidos, enfim. E aí acabou que ele nem entrou em campo. Então talvez, pode ser que o Plato esteja disponível. Mas se ele jogar os 90 minutos, né, também não vai adiantar do próximo jogo. O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, como a gente já salientou, é o Sport. Quem apita é Rafael Rodrigo Klein, um dos piores árbitros que a gente tem no futebol brasileiro. Marca falta torto à direita, um negócio assim terrível, mas enfim, isso não é desculpa. Mesmo com os desfalques, mesmo com a arbitragem, o Flamengo tem elenco, tem condições de conseguir essa vitória diante da equipe do Sport. Arena Pernambuco, palco de Sport e Flamengo, recebe um evento imobiliário. Recebeu ontem, recebe hoje. No entanto, o encontro não será utilizando o gramado. Quem trabalhou na montagem do evento recebeu uma ordem até para sequer pisar ao gramado do estádio que está sendo preservado e cuidado para a disputa da partida entre Flamengo e Sport. Bom, pessoal, o Museu do Flamengo pode ser fechado temporariamente para a construção de academia. Espaço destinado à expansão do museu está próximo de virar uma academia. Obras podem afetar a operação do local, segundo a apuração do Mundo da Bola Flamengo. É uma pena, né? O clube deve ter avistado uma possibilidade de ganho financeiro maior com a construção de uma academia, mas a riqueza, expor a riqueza do Flamengo, a história do Flamengo nunca é demais, né, cara? Nunca é demais. Eu recebo essa notícia com profunda tristeza e, cara, o museu recebe visitas, tem dinheiro envolvido também, enfim, mas foi uma decisão do clube. O Flamengo tomou uma outra decisão de que foi anunciar o fim da parceria no eSports. Por meio de uma nota oficial, o Flamengo informou o rompimento com a agência MDL, que era responsável pela operação do Flamengo no eSports. O que é eSports? Para quem não está familiarizado com o termo, são aqueles esportes virtuais, os games, por exemplo, CS, LoL. O Flamengo tinha um time de LoL, mas o Flamengo rompeu com a agência que era responsável pela operação do Fly Sports, mas não vai descartar o Fly Sports, tá? O Flamengo vai fazer uma pesquisa de mercado para contratar uma nova agência, uma nova instituição para cuidar dessa área que vem crescendo e vem ganhando ressonância, vem ganhando relevância nos últimos anos e que é importante o Flamengo ter. É muito importante o Flamengo ter. O Flamengo está em todas as frentes. Por que não também manter a frente no eSports? Não é mesmo? Pessoal, Lucas Paquetá, durante a sua estadia na seleção brasileira, revela que teve 2 negociações recentes com o Flamengo, meus amigos. Olha aí, ele disse: foram 2 momentos, eu sei do desejo do Flamengo e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube. Então, é algo que sempre acontece. Braz foi na minha casa e fez a proposta, disse Lucas Paquetá em entrevista ao GE. Globo. Entretanto, né, a negociação com o West Ham obstaculizou qualquer oportunidade do Lucas Paquetá vir a vestir a camisa do Flamengo. O jogador não foi punido, então ele voltou a ser um jogador de alto valor no futebol europeu, futebol mundial, né? Quem sabe para um futuro, uma dupla Paquetá-Arias, se fala no Arias também, no Flamengo, né? Apesar do Flamengo falar internamente que só está observando, monitorando, que sempre monitora grandes jogadores, há uma possibilidade que se avizinha aí para o futuro. O Arias não está satisfeito de fato lá no Wolverhampton, a lanterna da Premier League, está em vias de ser rebaixado para a segunda divisão, para a Championship. Enfim, declaração aí do Lucas Paquetá, pessoal. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.